Originário do Vietnã, o peixe panga vem ganhando espaço na mesa da população brasileira e passa a ser cada vez cultivado por causa das características comerciais, do rendimento e do potencial para a produção de filés. O estado de Tocantins é mais um a autorizar a criação do peixe graças à sanção de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa. As vantagens, o potencial e a remuneração que os piscicultores podem ter com o panga estão entre os assuntos da minha conversa de agora com Francisco Medeiros, que é presidente executivo da Peixe BR. Francisco, muito boa tarde, muito bem-vindo, sempre muito bom ter você aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade nesse excelente canal de comunicação do nosso agro. Ô Francisco, por que a criação do panga ainda depende de autorização dos estados, hein? Depois da Lei Complementar 140 de 2011, o governo brasileiro transferiu para os estados a responsabilidade sobre o licenciamento ambiental. E o panga, como mais uma espécie para ser cultivada no Brasil, é um negócio assim extremamente novo, é um negócio de 3, 4 anos, cresce numa velocidade muito maior do que o estado tem condições de se organizar e regulamentar. Alguns estados têm maior velocidade, que é o caso de Tocantins, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, São Paulo, que já tem suas regulamentações, mas a gente trabalha para que todos possam proporcionar segurança jurídica ao produtor, porque com esse produto ele tem mais um produto de escolha na hora de escolher, né, decidir sobre o que cultivar na sua propriedade. Eu falei aqui que o panga é originário do Vietnã. Essa necessidade de autorização para cultivar essa espécie aqui no Brasil pode classificar essa espécie como invasor, ele é predatório ou nada disso? É apenas uma Não, não é questão nada disso. burocrática? É apenas uma questão burocrática. Ela é uma espécie que a gente chama de espécie exótica. Um exemplo, tudo que se consome de proteína animal no Brasil hoje são espécies exóticas. Bovino, suíno, aves, tá o principal exemplo. Os grãos da mesma forma, né? Soja, milho, trigo, feijão que se cultiva, ou seja, o agro brasileiro são de espécies exóticas. E quando ela não está incorporada ao processo produtivo há bastante tempo, há necessidade dessa regulamentação. Isso é um trâmite burocrático extremamente importante para que possamos nos manter dentro do tripé da sustentabilidade social, ambiental e econômico. E que vantagens que o panga tem para o piscicultor, hein? A produção de filé, pelo que eu estava lendo, ela é um pouco maior do que o da tilápia, não é? E o preço dele? Olha, hoje o Brasil já importa anualmente algo em torno aí de 60 mil toneladas de filé de panga por ano. Nós já chegamos a importar 70 mil. Ou seja, nós somos um dos grandes consumidores mundial desse filé. A vantagem para o produtor é por ele ter uma respiração pulmonar, ele consegue no mesmo espaço de terra, no mesmo viveiro, produzir às vezes 5, 6, 7, até 10 vezes mais do que se produz com uma espécie extremamente importante hoje, vamos dizer que é o tambaqui, a tambatinga. Então, há espécies que pode se produzir mais por área. Aquele produtor que tem uma propriedade, um viveiro pequeno, se tiver condições de fazer o seu custeio, pode ampliar muito a sua produção sem a necessidade de novos investimentos. É uma oportunidade. Serve para todo mundo? Não. Mas para muitos, e em especial para o pequeno produtor, será uma excelente alternativa. É um peixe de água doce, né? Quais são as características físicas dele? Olha, para as pessoas da região norte, ele é praticamente igual a um mapará. É um bagre de coloração cinza, é muito comum, assim, para a gente aqui da região sudeste, ele se parece muito com um mandi cinza, né? Um mandi grande. É um bagre como a gente tem dezenas e centenas de bagre aqui no Brasil, só que é um bagre oriundo da bacia do rio Mekong, na China e no Sudeste Asiático. Inclusive, em relação ao sabor, o que você pode dizer da carne dele e com relação também à textura, para quem ainda não está habituado? Olha, ele tem uma textura que a gente chama textura de bagre mesmo, né? Dos peixes de couro, eles tendem a ser mais gordurosos do que o normal. Isso faz parte vamos dizer, da característica da carne. Então, ele se assemelha um pouco aos nossos bagres mesmo, os peixes de couro que nós temos em termos de sabor.
um teste organoléptico às cegas de um panga fresco, olha lá se você consegue separar ele dos nossos principais bagres. Um exemplo, para quem já comeu jaú, e às vezes até pintado em determinadas épocas do ano, é um pouco gordo. Então, o produto que é importado é um produto congelado, às vezes não vem com boa qualidade, mas o produto fresco surpreende, ele realmente não foge ao que o brasileiro já está acostumado com relação aos outros bagres, ao sabor. Hoje nós temos a piramutaba, que atende pescado na região norte e atende a região sudeste e sul, se assemelha demais. Eu acho que se a pessoa não for da região norte e oferecer um filé de uma piramutaba e de um panga, ele não vai conseguir separar quem é quem. Vai ficar muito próximo, né? Agora me diz uma coisa, em quais outros estados ele está em via de começar a ser cultivado? Ele é vantajoso do ponto de vista da rentabilidade para o produtor? Por exemplo, se ele tiver de fazer uma escolha entre cultivar tilápia e panga, qual que seria mais viável para ele do ponto de vista econômico? E isso tem muito a ver da localização, aonde ele está. Ok? Hoje o panga é bastante comercializado, principalmente na região norte e nordeste. Tá? Outro aspecto importante, se você estiver produzindo tilápia próximo a um frigorífico ou parceria com um frigorífico, a tilápia é muito mais importante, porque ele está numa fase de estruturação. Agora, se você está distante de tudo, vamos dizer, de um frigorífico para tilápia, de um panga, é um pequeno produtor, precisa aproveitar melhor sua propriedade, ele é o peixe para você começar a produzir. Cada estado está seguindo o seu rito, né? Alguns com mais velocidade, conforme eu te falei. Outra característica é que na região sul ele dificilmente vai se instalar, porque ele não gosta de frio. São Paulo ali já é o limite. Então a gente deve observar posteriormente estados como Bahia, estados como Pernambuco, Maranhão já tem uma produção muito significativa, não está regulamentada. É uma das maiores do Brasil. O Piauí, da mesma forma, é o maior produtor de panga hoje do Brasil, mas ainda não está regulamentada. Então, nós vamos verificar na região Nordeste uma regularização muito mais rápida em função de que é o melhor ambiente para ele. A região Norte, é lógico que o Tocantins está na região Norte, né? Uma característica de região Centro-Oeste e Nordeste. A região Norte, a gente acredita que deve demorar mais em função das questões ambientais, né? Que acabam dificultando. Mas na região Nordeste, Centro-Oeste, deve crescer muito nesses anos. Da mesma forma que a gente tem uma produção muito significativa da tilápia na região Sudeste e Sul, nós teremos uma produção muito significativa de panga na região Nordeste e parte de Centro-Oeste. Do ponto de vista do manejo, ele é um peixe que exige muito do piscicultor? E qual que é o potencial de produção dele aqui no Brasil, na sua avaliação? Bom, essa é outra característica extremamente importante. Ele é pouco exigente com relação aos aspectos de manejo. Ele exige, como todo peixe, ração de boa qualidade, água de boa qualidade e temperatura, né? Temperatura, vamos dizer, tropical. Tendo isso, ele é um peixe de fácil manejo. O produtor hoje que produz as espécies que nós temos, principalmente tambaqui e tilápia, como dizer, já são mestres para criar panga. Muito bem, conversei aqui com Francisco Medeiros, que é presidente executivo da Peixe BR. Francisco, muito obrigado pela entrevista, seja sempre bem-vindo aqui, viu? Eu que agradeço e a gente espera substituir as importações por peixe brasileiro.